Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez para vos explicar como estimar o modelo de regressão linear múltipla em R e RStudio. E já sabem, se quiserem aprofundar este tema, podem sempre consultar um dos meus livros, que podem adquirir através do meu site ou então através da Amazon de Espanha, por exemplo. Para aceder aos dois links, podem servir-se do meu canal do YouTube. Se clicarem aqui, têm acesso aos dois links. Ao link do meu site e ao link da Amazon de Espanha. Se clicarem no link da Amazon de Espanha, têm a listagem de todos os meus livros. Se clicarem no link do meu site e no separador R-Files, têm aqui todos os ficheiros de Excel que estão na base de todos os vídeos que já publiquei e que irei publicar no futuro. Por exemplo, os dados relativos ao vídeo de hoje estão aqui no link dados R/RStudio. Para facilitar a compreensão dos muitos cálculos que se apresentam a seguir neste vídeo, estão aqui as fórmulas que vamos utilizar e todas elas foram extraídas do meu livro Econometrics and Statistics Over 100 Problems with Solutions. As fórmulas têm o número que apresentam no livro para mais tarde as poderem localizar se assim o desejarem. E vamos começar pela equação 3.1, que representa o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais. Do lado esquerdo temos a variável dependente e do lado direito as variáveis explicativas. Os betas representam os coeficientes ou parâmetros do modelo que vamos estimar pelo método dos mínimos quadrados ordinários, segundo a fórmula da equação 3.19, tal como se apresenta aqui. Portanto, mais adiante vamos perceber como aplicar esta fórmula manualmente para obter as estimativas para os coeficientes do modelo de regressão linear múltipla. E vamos de imediato para o RStudio, onde já tenho preparado um fecheiro de script com os comandos que vamos correr durante esta sessão e este vídeo. Para começar, e como já vai sendo do hábito, vamos correr o comando que limpa o Global Environment. Ou seja, correndo este comando, o RStudio eliminará todos os objetos que foram criados anteriormente. Para começar, vamos importar o fecheiro de dados. Tal como lhes disse, podem fazer o download deste fecheiro a partir do meu site. Para importar a folha de cálculo elect do fecheiro data.rv, vamos utilizar esta função do package reachXL. Portanto, começamos por ativar o package, correndo o comando da linha 5. Depois, vamos criar o objeto elect, sinal de atribuição, a função para importar os dados. Depois, o nome do fecheiro de Excel, entre aspas, não esquecer de introduzir a extensão e, por fim, o nome da folha de cálculo que pretendemos importar. Ctrl Enter. Deu uma mensagem de erro, não foi propositada, mas ainda bem que a mensagem apareceu. Eu tentei importar a folha de cálculo elect do fecheiro data.rv que estava aberto em Excel. Portanto, isto não pode acontecer, portanto temos que ir fechar primeiro o fecheiro de Excel para poder ser importado depois. Portanto, depois de fechado o fecheiro em Excel, já podemos correr o comando da linha 6 e agora já irá funcionar. Como podem observar, o RStudio criou aqui o objeto elect, que contém então os dados da folha de cálculo que importamos deste fecheiro de Excel. De seguida corremos o comando attach, não esquecer, este comando é fundamental para informar o RStudio que a primeira linha do objeto anterior, portanto, cuja designação é elect, contém o nome das variáveis, para depois, quando fizermos referência a essas variáveis, não temos necessidade de colocar atrás o nome do objeto. Vamos correr então a linha 7 e, se correrem o head da linha 8, têm acesso às primeiras 6 linhas do objeto que, entretanto, criamos. Como podem ver, temos aqui a coluna Y, que representa ou que inclui os dados da variável dependente e depois os dados de 5 variáveis explicativas, x2, x3, x4, x5 e x6. Para estimar os coeficientes do modelo de regressão linear múltipla, vamos recorrer à função lm do package stats. Vamos então correr o comando library stats para ativar o package. Depois, vamos criar o objeto reg1
sinal de atribuição, função LM, e o principal argumento é constituído pela variável dependente, do lado esquerdo, depois o til e, a seguir, as variáveis explicativas. Não se esqueçam, para separar cada uma das variáveis explicativas, deve utilizar o sinal mais. Toca a correr o Ctrl-Enter e o RStudio criou aqui o objeto reg1 que contém o output da estimação do modelo, como veremos já a seguir. Para ter acesso a esse output, vamos correr o comando summary reg1 e aqui está o output habitual que resulta da estimação do modelo de regressão linear múltipla. Portanto, na primeira coluna temos as estimativas para os coeficientes beta, na segunda coluna os erros padrão respectivos, na terceira coluna o valor do teste T e, por último, o valor do p-value ou da probabilidade associada ao valor do teste T calculado previamente. Portanto, ou seja, temos tantos p-values quanto os valores do teste T calculados previamente. Neste caso, 6. O RStudio fornece ainda o erro padrão da regressão ou o erro padrão dos resíduos, que neste caso é 0,2667, o R quadrado, ou coeficiente de terminação, que é bastante elevado, quase 0,97, o R quadrado ajustado, ou coeficiente de terminação ajustado, praticamente igual ao coeficiente de terminação, neste caso 0,9652, o valor do teste F e o p-value ou a probabilidade que lhe está associada. E já agora, se repararem, temos aqui várias estimativas que são estatisticamente significativas, uma vez que o p-value que lhe está associado é sempre inferior ao nível de significância habitual, o 0,05. E também aqui no teste F se rejeita a hipótese nula, uma vez que o p-value é inferior ao nível de significância habitual, okay? O que significa que o modelo é globalmente válido. Portanto, ou seja, existe pelo menos uma estimativa, como já tínhamos visto anteriormente, que é estatisticamente significativa ou estatisticamente diferente de zero. Para calcular o valor das estatísticas anteriores e no que se segue, vamos introduzir a coluna de uns na matriz das variáveis explicativas. E para isso vamos correr o comando da linha 16. Ctrl-Enter. Vamos correr o attach para que o RStudio reconheça esta nova variável x1 e de seguida vamos criar o objeto xcomp, sinal de atribuição, função cbind e depois as variáveis a incluir nesta combinação, onde se inclui também o x1, ou seja, a coluna de uns. De seguida e finalmente vamos obter a matriz x. Portanto, a letra que a representa, sinal de atribuição, função matrix, depois o objeto xcomp criado previamente e de seguida informa-se o RStudio quantas são as linhas e quantas são as colunas. Neste caso, 60 observações e 6 colunas, incluindo a coluna de uns que criamos previamente. Ctrl-Enter. Para saber a dimensão da matriz, corremos o comando dimx e se observarem cá em baixo, 60 linhas por 6 colunas. Se corrermos a linha 21, temos acesso no final ao conteúdo da matriz X. Portanto, ou seja, cada coluna a representar os valores de cada uma das variáveis explicativas. Como vos disse anteriormente, o objetivo é então calcular manualmente o valor das estatísticas a que já fizemos referência anteriormente. Para isso, vamos nos servir então das fórmulas que apresentei no início. E se bem se recordam, aqui estão as fórmulas e para já vamos utilizar a fórmula da equação 3.19. Ou seja, para obter as estimativas para os coeficientes beta, começa-se por transpor a matriz x, multiplica-se a transposta por x, calcula-se a inversa, multiplica-se a transposta de x pelo vetor y e no final multiplica-se a inversa pelo produto anterior. Portanto, é isso que vamos fazer agora no RStudio. Vamos começar por transpor a matriz x através da função t e podem confirmar que depois de transposta a dimensão passa a ser 6 linhas por 60 colunas. Portanto, não esqueçam que a operação de transposição troca as linhas por colunas e vice-versa. Para obter então as estimativas dos mínimos quadrados ordinários para os coeficientes beta, vamos então multiplicar a transposta da matriz x pela matriz x. Portanto, esta combinação de símbolos que está aqui representa a multiplicação de matriz.
Depois utilizar a função solve para calcular a inversa e finalmente efetuar o produto da transposta por y e da inversa pelo produto anteriormente calculado. Vamos então correr, Ctrl Enter e ver o conteúdo deste objeto beta-hat. E como podem observar, também podemos obter diretamente estes coeficientes a partir do objeto reg1, escrevendo o nome do objeto e depois do cifrão introduzir a palavra coefficients. Já agora, se escreverem reg1 e cifrão, o RStudio mostra todos os outputs que é possível extrair deste objeto. Também podemos calcular os resíduos OLS desta regressão, e aqui estão, e confirmar que a soma e a média dos resíduos ordinários, ou seja, obtidos a partir do método dos mínimos quadrados ordinários, é sempre igual a zero. Também podemos representar os resíduos graficamente e, como podem observar, os resíduos tendem a concentrar-se em torno do valor zero, e temos resíduos positivos e negativos, daí que a soma e a média sejam nulas no final. Também é possível, recorrendo à função predict, obter os valores estimados de y, correndo então à linha 43, e pode confirmar que a soma dos valores estimados de y é igual à soma dos valores realmente observados, portanto 278.275. Uma vez que o R quadrado é muito elevado, se construir o diagrama de expressão entre os valores observados e os valores estimados, os pontos quase que fazem uma linha reta, o que significa que existe uma relação linear muito forte entre o y, a variável dependente, e as variáveis explicativas. Pode também confirmar que a média dos valores observados de y é igual à média dos valores estimados, neste caso 4.63. Para calcular o valor do coeficiente de terminação, o R quadrado, vamos recorrer à fórmula da equação 3.49. Para isso é necessário calcular estas três quantidades. A variação total de y em relação à média aritmética respectiva, a variação total explicada e a soma dos quadrados dos resíduos ou variação total de y que não é explicada pelo modelo de regressão. São estas duas formas que vamos utilizar para calcular o coeficiente de terminação. Portanto, vamos começar por calcular o TSS, a Total Sum of Squares, ou seja, a variação total de y em relação à sua média, à média aritmética, que se obtém, calculando o quadrado dos desvios de cada observação em relação à média de y e, no final, efetuando a soma. E o valor obtido é este que se apresenta aqui. Para obter os valores estimados de y, também se pode multiplicar a matriz x pelo vetor das estimativas para os coeficientes, tal como se apresenta na linha 53. Quanto à Explained Sum of Squares, portanto, a parte explicada da variação total de y, pode ser obtida calculando então o quadrado dos desvios de cada valor estimado em relação à média respectiva e, no final, efetuar a soma respectiva. E aqui temos o valor. Uma alternativa é utilizar a opção Fitted.Values do objeto reg1. E também iremos obter o mesmo valor. Quanto à soma dos quadrados dos resíduos, como o próprio nome indica, é a soma do quadrado dos resíduos. Portanto, aqui dentro temos o valor observado, o valor estimado, portanto a diferença constitui o resíduo. Se levarmos ao quadrado e se efetuarmos a soma, temos a soma dos quadrados dos resíduos, que em inglês é a Residual Sum of Squares. E aqui está o valor obtido, 3.84. Em alternativa, também podemos extrair os resíduos do objeto reg1, levá-los ao quadrado e no final somar. Ou ainda, utilizar a função deviance, que calcula de imediato a soma do quadrado dos resíduos. Aqui temos novamente o valor e, finalmente, a fórmula para calcular o coeficiente de terminação. Portanto, primeiro dividindo a variação explicada pela variação total e, em segundo, 1 menos a variação não explicada ou a soma dos quadrados dos resíduos a dividir pela variação total de y. E o valor tem que ser necessariamente igual. Para calcular o valor do coeficiente de terminação ajustado, o R quadrado ajustado, vamos então recorrer à fórmula da equação 3.51. Portanto, se passarem por lá, aqui está ela. Portanto, 1 menos R quadrado vezes N menos 1 sobre N menos K. N é o número total de observações, K é o número de coeficientes incluídos no modelo. Voltando ao RStudio, o comando da linha 70 é uma alternativa para extrair as estimativas dos coeficientes do objeto reg1. De seguida,
calcula-se o número de coeficientes, ou seja, o valor de k, e aplica-se na linha 73 a fórmula da equação 3.51 para calcular o r² ajustado, cujo valor é 0.96519, tal como já tínhamos visto anteriormente. Se optar pelos comandos das linhas 76 e 77, consegue obter imediatamente os valores de r² e de r² ajustado. Para calcular a variância dos resíduos, vamos recorrer à fórmula da equação 3.29. Portanto, aqui está a fórmula. Em cima, em numerador, temos a soma dos quadrados dos resíduos e em baixo, n menos k, o total de observações menos o número de coeficientes a estimar. Portanto, é exatamente esta a fórmula que está aqui na linha 80. Correndo a linha 81, obtemos o erro padrão da regressão, que não é mais do que a raiz quadrada da variância dos resíduos. Aliás, se corrermos novamente o summary reg1, que tínhamos corrido previamente, ok? Aqui está ele, do residual standard error. Portanto, ou seja, é o S que acabamos agora de calcular manualmente. Portanto, ou seja, este standard error of regression, ou residual standard error, ou erro padrão dos resíduos, portanto, são designações alternativas para o mesmo valor. Se o quisermos obter diretamente a partir do objeto reg1, basta correr os comandos das linhas 86 e 87. Quanto à variância dos estimadores OLS, também pode ser calculada através da fórmula da equação 3.30. Portanto, aqui está a equação, a fórmula da equação, e portanto aqui temos a variância dos resíduos, okay, que é multiplicada pela inversa da transposta de x por x. Portanto, é esta a fórmula que vamos aplicar a seguir. Portanto, aqui está ela, o S², que tínhamos obtido previamente, o solve de inversa, a transposta de x vezes x. E aqui está a matriz, os valores correspondentes. Em alternativa, podemos utilizar a função VCOV e o objeto reg1 entre parênteses. Okay? É muito mais simples, como podem observar. Para calcular os erros padrão dos estimadores OLS, vamos tomar a raiz quadrada dos elementos na diagonal principal desta matriz, ou seja, a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo, a raiz quadrada do terceiro e assim sucessivamente. Portanto, cada uma destas raízes dá-nos ou permite-nos obter o erro padrão associado a cada um dos beta-chapéus. E podem confirmar isso mesmo, ok? Olhando aqui para a coluna Standard Error e, por exemplo, comparando com os dois valores calculados para beta-chapéu 1, que é 22, 0,22, 97 e o outro 0,22, 97 e o outro 0,2, 0,12, 16. Podemos também calcular a característica da matriz x transposta x e o determinante respectivo. Estes dois comandos para já não são muito importantes, mas quando falarmos da multicolinearidade, lá mais para diante, vão ver que têm uma importância muito grande. Portanto, também podemos extrair os erros padrão recorrendo ao comando da linha 106 e criando o objeto beta hat standard error. E depois, colocando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 à frente, podemos obter então cada um dos erros padrão. Por fim, também podemos calcular os erros padrão tomando a raiz quadrada dos elementos da diagonal principal da matriz de variâncias covariâncias. Portanto, é o que está no comando 115. E para visualizar, corremos o comando da linha 116. De seguida, vamos calcular também o valor da estatística F, como podem observar aqui, que é o rácio entre a variação explicada pela regressão a dividir pelos graus de liberdade respectivos, que neste caso são k-1. Dividindo ainda por RSS, portanto a soma dos quadrados dos resíduos, que divide pelos graus de liberdade que lhe estão associados, neste caso n-k. E a estatística F tem uma distribuição F de Snedcore com k-1 e n-k graus de liberdade. Voltemos então ao RStudio e no comando da linha 119 aplicamos a fórmula da equação 3.42. Portanto, ou seja, aqui através da função length conseguimos obter o valor de k, portanto, ou seja, o número de coeficientes que integram o modelo, e aqui n, obtemos n, o número de observações, ou seja, estamos a calcular a dimensão do vetor y. Corremos e observamos o valor. Em alternativa, podemos extrair diretamente o valor da estatística
a partir do objeto reg1. Neste objeto criado, a que demos o nome f, o valor do teste, ok, tem a posição 1, e depois temos os graus de liberdade associados ao numerador e os graus de liberdade associados ao denominador. Portanto, k-1 igual a 5, 6 menos 1, e n-k, portanto 60 menos 6, que é 54. Portanto, correndo f de 1, obtemos então o valor da estatística f. Para calcular a probabilidade associada ou o p-value ao valor do teste f, vamos recorrer à função pf, p de probability ou da função de distribuição e f da distribuição f de Snellencorn. Portanto, aqui temos que introduzir o valor, depois os graus de liberdade associados ao numerador e os graus de liberdade associados ao denominador. Uma vez que queremos calcular a probabilidade do lado direito do valor, o argumento lower tail deve ser false. E, portanto, lá está o valor próximo de zero, como já tínhamos visto anteriormente. Também podemos calcular o valor dos testes T recorrendo à fórmula da equação 3.36. Aqui está ela, portanto, o C neste caso é igual a zero, portanto é o valor que se testa em hipótese nula, e o teste T não é mais do que o quociente entre a estimativa para o coeficiente e o erro padrão respectivo. Portanto, é isso mesmo que estamos a calcular aqui, a estimativa a dividir pelo erro padrão respectivo. E aqui está o valor dos testes T. Também podemos obter diretamente o valor a partir deste comando e do objeto reg1, portanto, o valor dos testes T. Quanto ao p-value, também pode ser calculado manualmente a partir das linhas de comando 134, 135, 136, ok, 137. Portanto, isto só para os dois primeiros testes. Que podem confirmar, obviamente, correndo novamente o comando summary reg1 e, se olharem para aqui, os valores obtidos diretamente através do comando summary são exatamente os mesmos que calculamos manualmente. De seguida, podemos também calcular os coeficientes standardizados. Para isso, vamos recorrer ao package lm.beta. Vamos então recorrer o library lm.beta para ativar o package, depois correr o comando da linha 142 para obter novamente o objeto reg1, summary reg1 até aqui nada de novo, e para obter então os coeficientes beta, vamos correr a linha 144, o comando da linha 144, o comando da linha 145 e finalmente, se correrem o comando da linha 146, vão obter o output habitual, em que na primeira coluna temos as estimativas para os coeficientes não standardizados e na segunda coluna temos as estimativas para os coeficientes standardizados. Por fim, temos ainda aqui o cálculo do valor do teste reset para avaliar se a forma funcional linear usada anteriormente é adequada. Vamos recorrer ao package lmtest, ativá-lo a partir do comando library e utilizar a função resetTest. E como podem observar, o p-value é muito elevado, o que leva à não rejeição da hipótese nula, o que significa que a forma funcional linear é adequada para descrever a relação entre a variável dependente e as variáveis explicativas consideradas no modelo. Portanto, ou seja, não se detectaram não linearidades que poderiam pôr em causa a forma funcional linear utilizada anteriormente. E pronto, acabamos mais um vídeo. O objetivo era explicar como calcular a maior parte dos valores que vos aparecem num output habitual quando se estima um modelo de regressão linear múltipla pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Espero que tenham entendido e que vos seja útil. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.